Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje a honra de receber o One, Cantarina, Ale, uma honra, viu, ter vocês aqui, obrigado por essa honra de Nosso nos privilégio. visitar. E É eles nossa vão honra. estar lá na família Dizascope hoje à noite e como sempre a gente vai gravar um vídeo aqui Legal. de um assunto que a gente até estava conversando antes. Eu queria falar um pouco sobre discipulado, essa palavra que eu tenho a impressão que nos últimos anos voltou com mais força, lógico, uma palavra bíblica, né? Sempre teve no contexto cristão, mas que a igreja voltou a prestar muita atenção nisso, né? Como é que tem funcionado o discipulado lá na igreja, One? Pode começar aí. Eu acho que a gente precisa entender sobre discipulado que, por exemplo, quando Jesus ele chamou Pedro, ele não evangelizou Pedro. E Pedro precisava de salvação. João precisava de salvação, Tiago precisava de salvação, mas Jesus não evangelizou eles. Jesus diz, vinde a mim, e aí começou um discipulado. Com isso, óbvio que eu não estou falando que não precisa de evangelismo, mas o modelo de discipulado de Jesus, quando acontece em João 1, quando ele chama os discípulos para fazerem parte da vida dele. Então, Jesus ele não praticou o ID no sentido de tipo assim, eu quero ver como é que está a sua vida, vou organizar a sua vida e depois você vem para mim. Não. Jesus ele praticou o vinde. Vinde a mim. Então você vem, você participa da minha vida e você começa a ser como eu. Então, a gente entende muito o discipulado dessa forma. E se mistura o discipulado e o evangelismo? Sim, porque... Vocês têm essa divisão ou chega uma linha que não dá para saber o que está sendo? Com certeza, existe um momento que a pessoa ela, se entende como salva e a gente vê o fruto da salvação naquela pessoa. Mas a gente precisa entender que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, o Ale é meu amigo e a gente está no ministério junto, mas a gente continua pregando o evangelho um para o outro através do discipulado. Entende? Então, de uma maneira bem rasa, o evangelismo continua, mas o evangelismo continua na seguinte forma, ele fazendo parte da minha vida e eu fazendo parte da vida dele, porque é isso que Jesus fazia, vinde a mim para fazer parte da minha vida. Eu fui muito confrontado num livro que eu estou lendo, do David Platt, e ele falava disso, cara, não existe em lugar nenhum a oração, Jesus ou algum dos apóstolos pediram para o cara repetir uma oração e ser salvo a partir dessa oração que ele repetiu, né? Era realmente isso, né? Era colocar debaixo das asas aqui E vambora. E caminhar junto e era um sendo salvo, né? Exatamente, porque tipo, a gente entende que arrependimento não é um evento da minha vida, do batismo. Por exemplo, quando a gente olha para Romanos 12, a gente entende que a gente passa a todo momento por um processo de metanoia, de renovação de mente, que é o arrependimento. E quando, naquele grande avivamento de Atos 2, quando a própria multidão compungida pelo evangelho, eles perguntam para os discípulos o que nós temos que fazer, Pedro fala, arrependei-vos para perdão de pecados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Só que a mentalidade da igreja muitas vezes eu já me arrependi, eu já aceitei Jesus, eu já conheço Jesus, mas isso não acontece na Bíblia. O processo de discipulado é o processo de nos fazer continuar nos arrependendo e renovando a nossa mente. Né? E é engraçado falando nisso, porque se a gente resumir a história de João Batista, por exemplo, a gente resumiria em uma mensagem. Só que João Batista tinha discípulos. Sim. Então, em João 1 relata os discípulos de João vindo atrás de Jesus para seguirem Jesus. Agora, se a mensagem de João Batista era apenas arrependei-vos e ele tinha discípulos, isso não quer dizer que todo dia ele falava para o discípulo, se arrepende. Não, o arrependimento é o processo de você se tornar como Jesus, né? E então eu acho que é nesse ponto que o evangelismo e o discipulado, eles convergem um no outro, sabe? E eu acho que, voltando um pouco nesse ponto, é muito importante também a gente ser
intencional nas duas coisas, porque senão fica muito solto. Sim. Então, por exemplo, eu estou na frente de um cara nas ruas, por exemplo, e ele precisa, a coisa que ele mais precisa na vida é de ser discipulado. A coisa que ele mais precisa na vida é de uma família espiritual. Isso que todo mundo precisa. A coisa que todas as pessoas buscam na vida delas é fazer parte de um corpo. Isso é a grande verdade, essa é a máxima do Evangelho. Quer pertencer, né? Isso, a gente deseja pertencer. Só que o caminho pelo qual ela vai pertencer é eu não negando a verdade para ela. Então, eu acho que a gente tem que ser intencional nas duas coisas, mas com a consciência de que elas são uma só, sabe? Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, e eu creio que vocês têm pensado nisso lá. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no discipulado é a questão da dependência. Sim. Né? De você estar me discipulando, estar cuidando de mim, me ajudando, e eu começo a depender de você, sabe? E aqueles caras ligando 4 da manhã e tal. Como vocês têm pensado isso? Como é que vocês têm se organizado para possível evitar? Né? Eu acho que a primeira coisa para a gente evitar isso é a gente entender que nós estamos no tempo da fé. Então, quando uma igreja vive no tempo da lei, ela gera Moisés. Agora, quando essa igreja vive no tempo da fé, ou seja, da graça, ela gera Cristo. Sim. E o discipulado de Cristo é o seguinte: mano, você é Pedro, lógico, legal, te dei um tanto de peixe aqui, muito bom. Quer me seguir? Quero. Daqui 3 anos eu morro, viu? Uau. Daqui 3 anos eu já tô te avisando que eu vou morrer. Mas e aí, Jesus, o que eu vou fazer? Cara, vai ter o Espírito Santo. Mas ele vai estar aqui? Não, ele vai estar dentro de você. E aí em João, o apóstolo João diz: e a unção que está em vós é verdadeira, e elas ensinam a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Então, todas as coisas no grego são todas as coisas. Então, então, tipo assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar é a graça, a fé. E Cristo, ele não veio legar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, a primeira coisa que a gente precisa ensinar para aquela pessoa é que ela pode conhecer a Cristo individualmente. E segunda coisa que eu acho que quebra muito isso aí é ela entender que eu também sou ovelha. Então, por mais que seja um pastor. Por mais que eu seja o pastor dela, eu sou ovelha. Uma coisa que eu tenho ensinado muito isso no Rio, e é lógico que no AN, é que se a gente for ler o Novo Testamento, a gente não acha, a não ser em Efésios 4, a palavra pastor como um título. Na verdade, pastor é pastor de ovelha. Então, você nunca vai ver um dos apóstolos chamando alguém de pastor. É sempre presbítero, ou profeta, ou apóstolo. Nunca, ninguém foi chamado de pastor. Isso nega o ofício pastoral? De maneira nenhuma. Isso só quer dizer que existe um pastor. E esse pastor é Cristo. Então, eu acho que a primeira coisa que quebra a dependência é você ensinar que ela pode aprender com Cristo. E você realmente ensinar ela. E a segunda coisa que a gente é bem incisivo é: cara, eu também sou ovelha. Exato. Então, eu acho que o Vinde e Ver, ele é tão poderoso, porque o Vinde e Ver é tipo assim, cara, o meu discípulo vai saber tudo sobre mim. E não só eu vou saber tudo sobre ele. Então, o meu discípulo vai saber quem eu sou. Entendi. Não é só ele que se deve. Exato. Então, não é só o meu discípulo que tem que se despir para mim. Então, a gente fez do discipulado, muitas vezes, um lugar de onde o cara senta, reclama da vida e vai embora. Isso não é discipulado. Isso é psicologia. Temos 2 psicólogos aqui. Então, O psicólogo não fala nada, né? Então, eu acredito que... E a gente fala isso muito, cara. Eu não te discipulo para eu te ajudar a resolver seus problemas. Isso é a parte superficial do discipulado. Eu tô aqui para que a gente imite Cristo, cara. Então, o discipulado não serve para você parar de pecar. O discipulado serve para você passar a andar como Jesus, entende? Então, porque parar de pecar é o princípio básico da salvação. Tipo, abandonar, tipo assim, muitas vezes o discipulado é focado em fazer com que a pessoa vença o pecado, sendo que vencer o pecado é o princípio básico da salvação. Se você, tipo, o cara ele tá andando com Jesus, ele não venceu o pecado, então a gente precisa rever a salvação dele. Agora, o discipulado não é fazer com que ele vença o pecado, mas é com que ele viva a santidade.
viva. Não é o que ele não tem que fazer, mas Exato, o que ele tem que fazer pra exatamente. Jesus. Santidade não é abandono de pecado. Isso é a primeira instância de um lugar de santidade. Santidade é eu fazer como Jesus, pensar como Jesus, ser como Jesus. Já ouvindo o Gustavo Lara, né? Sim. Isso que você falou, 3 anos eu morri. E ele disse algo bem interessante. Ele falou, cara, te dá muita ênfase em Paulo dizendo para Timóteo, meu filho, né? Meu filho. E isso é muito bonito, mas a gente se esquece que em outra carta, depois de anos, ele fala, meu cooperador. Exato. Então ele falou que nós temos que almejar que os nossos filhos agora não sejam mais nossos filhos, mas sejam nossos cooperadores. Exato. Ou seja, cara, agora está na mesma altura. Eu acho que ombro a quando ombro. a gente é incisivo nisso, a gente quebra a dependência. Porque, por exemplo, o Canto é um cara que eu discipulei, ainda discipulo, mas, tipo, a gente tá aqui como 2 pastores do ano, entende? Então, eu acho que quando a gente é incisivo nisso, a gente tem sim um discipulado, mas, acima de tudo, nós somos ovelhas de Cristo, e então, se nós somos ovelhas de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, então, a voz que o Canta tem na minha vida é a mesma que eu tenho na vida dele. Entendi. E, tipo, é lógico que isso cresce naturalmente e genuinamente, mas isso tem que acontecer, sabe? Então, uma coisa que a gente aprendeu a gente é orgânico, ótimo, mas a gente também é intencional. Sim. Então, tipo assim, a gente não é contra o marcar o horário, mas a gente não acha que isso é o fim, entende? Tipo assim, eu marco o horário porque eu ainda não te conheço profundamente. Porque no dia que eu te conhecer profundamente, você faz parte da minha vida. Então a gente costuma até brincar, cara, se um discípulo meu precisa ficar me ligando para que a gente tenha tempo, é porque a gente ainda não convergiu. Porque quando a gente se torna, tipo, vida na vida, então, mano, ele me liga a hora que ele quiser, ele tá comigo a hora que ele quiser. Então, eu acho que o poder do discipulado de Cristo é que, cara, Cristo em 3 anos ele formou um pescador em apóstolo. Em 3 anos a gente tá nem formando, sei lá, o cara não consegue nem parar de pecar, entendeu? 3 anos. Então, tipo, nós acreditamos que porque Cristo, primeiro, eles faziam parte da vida de Cristo, e segundo, Cristo não escondia o evangelho. E muitas vezes a gente vai discipular, a gente fala, esse cara não tá pronto para isso. E uma coisa que eu vejo também é que ele priorizou isso. Entendeu? Então, Cristo não saiu daquela região, cara. Ele não pisou em um outro país, ele não, entendeu? Ele tinha uma prioridade, ele sabia. Sim. E aqui eu acho que era legal até a gente dar essa ênfase, né? Cara, eu fico pensando, Deus veio pro mundo. Deus encarnou. E Deus precisava mudar a história da humanidade e Deus escolheu uma forma de fazer isso. Por que a gente quer inventar outro jeito? Se Deus veio e usou um método, né, tipo assim, discipulado e 1 a 1, por que a gente tenta, né, inventar 1 milhão de coisas? Eu acho que cara? Pior que isso, de tipo, tentar inventar algo é tentar melhorar o que Deus já fez. Tinha uma ideia nova. Tipo, Deus, por que a gente mas o discipulado é muito legal, mas por que a gente faz isso aqui para ser mais poderoso que o discipulado? Tentar melhorar o que Deus fez, né? E a gente foi muito confrontado numa das vindas do Leandro Vieira aqui, e ele falou com a gente, né, um momento com a liderança, e ele nos confrontou muito, né, com a questão de... No momento que Jesus se encontra com Pedro, já ressuscitado lá na praia, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Entendeu? E ele não diz, então compõe uma canção pra mim. Pedro, tu me amas? Então monta o coral pra mim. Pedro, tu me amas? Não, ele fala assim, então cuida de gente. Tipo, a maior expressão de adoração e de amor a Deus é cuidar de gente. Exatamente. E às vezes a gente quer cantar, quer queimar, né? E aquele momento gostoso que a gente tem, mas eu acho que existe ainda um jeito mais sublime de provar amor por Deus, cuidando. Só que é muito engraçado porque a gente fala, Jesus aí fala isso para Pedro, mas a gente fala assim, não, Jesus foi isso para Pedro, Pedro que tem que discipular. Não, se você está entendendo, vamos supor, você está entendendo que você tem que ir para a rua curar os enfermos, você está entendendo que você tem que ir na adoração e fazer uma música deixar queimar. Então, cara, da mesma medida você precisa entender que você precisa cuidar de alguém. E hoje é muito engraçado que as pessoas elas acham estranho que, minha função ela é evangelística, ela não é cuidar de gente. Mas como assim?
quando Jesus ele falou com pessoas, Jesus não falou com títulos, Jesus falou com discípulos. E os discípulos tinham a mesma autoridade de Jesus para quê? Para curar os enfermos, para pregar o evangelho, mas também para discipular e tocar uma igreja. Eu acho que a gente não pode, cara, fazer... Primeiro, voltando ao ponto da adoração e de cuidar de gente, João, ele fala que aquele que ama a Deus também ama o seu próximo. E essa é a medida. Então, a gente sempre fala no ano que o jeito que Deus mede a sua espiritualidade não é na vertical, é na horizontal. Uau. O quão espiritual você é o quão horizontal você é, e não quão vertical você é. Então, tipo, me mostra o quão profundo você é nas pessoas e eu te direi o quão profundo você é em Deus. Exatamente. Que Entende? pra gente não tem intimidade vertical ou horizontal. É uma coisa, se você é íntimo de Deus, você é íntimo das pessoas. Se você é profundo em Deus, você é profundo das pessoas. Porque tem muitas pessoas que mascaram uma intimidade com Deus, falam assim, eu passo 2, 3, 4 horas no meu quarto E odeio gente. e aí não tem um suporte. Não existe isso. Ele não consegue dar um abraço em você, ele não consegue passar um Porque tempo. a imagem desse que ele tá buscando, tá Exato, estampada. né? exato. Então é muito estranho isso. E a outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci agora. Calma. Esqueci. Continue aí, daqui a pouco eu lembro. Glória a Deus, mano. Obrigado. Eu acho que abençoou muita gente, tenho certeza. Abençoou muito minha vida, tenho certeza que abençoou da galera Amém. que tá aí. E se você curtiu, cara, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aqui. E lógico, segue esses caras aí no YouTube, o canal deles. Vou deixar o link aqui para depois vocês procurarem aí. Eu tenho certeza que vocês já são inscritos, mas se você não for, se inscreve lá. Estão fazendo um trabalho muito relevante. Valeu, gente. Valeu, Douglas. Valeu. Abençoe e não se Valeu. esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu.